pessoal, estamos falando aqui do canal 8020 Concursos. Essa é a primeira aula de PMBOK 5. Me chamo Helder Silva Cruz, eu sou formado em análise de sistemas, pós-graduado em gestão de projetos de TI e já fui aprovado em 3 concursos. Primeiro lugar no MDA 2014, nono lugar na DataPrev 2014, o 99º no CEPRO 2013. Então vamos ao conteúdo. Pessoal, essas videoaulas eu fiz elas com base no guia PMBOK 5, que aí tá esse link aí que você pode baixar o guia em português. Não precisa estar afiliado ao site do PMaia, você já consegue um guia lá em português. E aí embaixo está o site questão de concurso, que eu fiz todas as questões, uma faixa de umas 120 questões dos últimos 5 anos, para poder fazer esse vídeo aí selecionando o conteúdo para vocês que está caindo nas provas de concurso. Uma coisa importante que cai nos concursos é como é medido o sucesso do projeto, ou do projeto, tanto do programa quanto do portfólio. O projeto ele é medido quanto a quantidade de tempo, custo, satisfação do cliente. Se aquele projeto alcançou a satisfação do cliente em relação à qualidade, tempo e custo, ele é um projeto um projeto de sucesso. Agora, em relação ao programa, o programa, quando ele atende em relação ao atendimento às necessidades e benefícios para o qual foi executado. Então, quando se fala de atender aos benefícios para o qual foi executado, o programa é um programa de sucesso, é aquele programa que atende seus benefícios, atende aos benefícios. Quando falamos de portfólios, o desempenho de investimento agregado e realização dos benefícios do portfólio. Então, se aquele portfólio alcança os seus benefícios, ele é um portfólio de sucesso. Então, seguindo adiante, governança do projeto. Esse é um tópico novo que surge no PMBOK 5. É importante a gente analisá-lo. Ele fala alinhada com a governança de projetos, é alinhada com o modelo de governança da organização, engloba o ciclo de vida do projeto, estrutura processos, modelos de tomada de decisão e ferramentas para gerenciar o projeto, apoiando e controlando o projeto. A equipe ainda é responsável pelo planejamento, execução, controle e encerramento do projeto. A abordagem da governança do projeto deve ser descrita no plano de gerenciamento do projeto. Então é isso aí, pessoal. Isso aí vai pedir na sua prova de concurso. Isso é uma coisa que não existia, governança de projetos, existia somente a gestão, mas agora está sendo introduzido no PMBOK 5. Então vamos seguir adiante. Diagramas de precedência, eles vão pedir isso aí também quando estiver falando de cronograma, de atividades. É o seguinte, eu tenho no diagrama de precedência a situação término para início, que é quando a atividade anterior não pode começar antes que uma atividade predecessora tenha terminado. Ou seja, a próxima atividade não pode começar antes que uma atividade anterior tenha terminado. Ou seja, término de uma, início da outra. Término, ou seja, a próxima atividade ela não pode terminar até que a atividade anterior ela tenha terminado. Início, ou seja, a próxima atividade não pode iniciar até que a atividade anterior ou predecessora, que como eles chamam, tenha iniciado. E início término, que é o mais confuso de todos, que a próxima atividade não pode terminar
até que uma atividade predecessora tenha iniciado. Essa é bem confusa porque todas elas são mais ou menos na ordem, né? Mas essa aqui ela fala que ela não pode iniciar antes que a outra tenha terminado. Então, se você for comparar ela com a primeira, ou seja, término e início, não pode, a próxima não pode começar até que a primeira tenha terminado. Então, aquela ali, teoricamente, ela depende que aquilo ali, o primeiro passo seja concluído para o próximo entrar. Agora, já essa última, início e término, ela não pode acabar até que a outra tenha iniciado. Geralmente eles costumam pedir mais essa última. Não pode terminar a próxima até que a primeira tenha sido iniciada, a predecessora. Então, vamos seguir adiante. Outro conceito importante é a matriz Hasse. Eles vão tentar confundir ela em outros contextos para dizer se ela que é a matriz que eles estão querendo. Agora, é importante a gente saber para que funciona e como ela funciona. É o seguinte: a matriz Hasse ela serve para atribuição de responsabilidade. Ela vai ter as atividades e vai ter a definição de quem é o responsável pela execução da atividade, ou seja, o executor. Vai ter quem é a pessoa que tem autoridade, ou seja, a autoridade da pessoa, ou seja, quem deve responder pela atividade. O dono, apenas uma autoridade pode ser atribuída por atividade. O outro ponto que vai ter na matriz, seja quem deve ser consultado, aquele requisito, ou seja, quem deve ser consultado e participar da decisão ou atividade no momento que for executada, e quem deve ser informado a respeito daquele requisito, ou seja, quem deve receber a informação de que uma atividade foi executada. Ou seja, em relação àquele requisito, quem é o responsável, quem é a autoridade, quem é consultado e quem é informado. Então, seguindo, em relação às estruturas organizacionais, esse é bem chatinho, que eles costumam perguntar o seguinte: em qual estrutura você está por um determinado parâmetro, que a gente vai estar analisando agora. As estruturas organizacionais que temos: a estrutura funcional, a estrutura matricial fraca, a matricial balanceada, a matricial forte e a projetizada. Sendo que a funcional, você vai, quando eu falar a palavra pouca ou nenhuma, você já pensa na funcional, que ela vai repetir muito isso nas respostas dela. É o seguinte: em relação à autoridade do gerente de projeto, ela tem pouca ou nenhuma. Disponibilidade de recursos, pouca ou nenhuma. Quem controla o orçamento do projeto? O gerente funcional. Ou seja, o gerente de projeto, nem o orçamento ele não controla ainda. Então ela é pouco ou nenhuma. Nem nisso o gerente de projeto tem autoridade. Em relação à função do gerente de projeto, parcial. A equipe administrativa do projeto, administrativo de projeto, tempo parcial. A equipe nem fica direto. O tempo é parcial, é pouca ou nenhuma. É só o gerente funcional que controla o orçamento. Então, essa é a funcional. Em relação à matricial fraca, a palavra-chave é a palavra limitada. Ou seja, já não deixa de ser pouco ou nenhuma, agora já ela é baixa, limitada. A autoridade do gerente de projetos é o que? É limitada ou baixa. A disponibilidade de recursos é limitada ou baixa. Quem controla o orçamento do projeto continua sendo o gerente funcional ainda. Ou seja, o gerente de projeto ainda não assumiu, ela ainda continua sendo pouco ou baixa o controle. Em relação à função do gerente de projetos,
também ainda é em tempo parcial. Ele não é sempre o gerente de projeto, só em tempo parcial. A equipe administrativa do projeto, a equipe administrativa do gerenciamento de projetos ali está sempre só parcialmente, nunca integralmente. Então você vê que a mudança que ela tem das respostas é a questão de estar limitada ou baixa. Já não é mais pouco ou nenhuma, mas agora é limitada ou baixa na matricial fraca. Agora na matricial balanceada ela já tem mais uma diferença assim bem maior, que é o seguinte: ela já começa a falar de baixa a moderada o nível, já começa a falar de um controle de orçamento misto e de dedicação em tempo integral do gerente de projeto. A equipe ainda não, mas o gerente de projeto já passa a ser integral. Então vamos falar de autoridade do gerente de projeto baixa e a moderada, disponibilidade de recursos moderada. O controle de orçamento do projeto já passa a ser misto, né? Como ela até a posição dela é a terceira de 5, então ela está meio que no meio, então você já pode tirar por isso, ela é mista. Em relação à função do gerente de projeto, ele está em tempo integral agora, sempre gerente de projetos. A equipe administrativa ainda está naquele tempo parcial ainda. Então a gente segue para a estrutura matricial forte, que a gente já vai estar falando de moderada a alta, já está falando de gerente de projeto, que é o cara que controla o orçamento. Já vamos estar falando de tempo integral agora, não tem mais tempo parcial, agora é só integral. Então é o seguinte: a autoridade do gerente de projeto passa a ser moderada a alta, a disponibilidade de recursos passa a ser moderada a alta, e quem passa a controlar de fato agora o orçamento é o gerente de projetos. A função de gerente de projetos é em tempo integral também, a da equipe também em tempo integral. E em seguida a gente passa por último para a estrutura projetizada, onde a gente vai falar de alta e quase total. A autoridade do gerente de projetos é alta e quase total. A disponibilidade de recursos é alta e quase total. Quem continua controlando o orçamento do projeto é o gerente de projetos, não mudou da moderada, continua o mesmo da moderada. E a função de gerente de projetos em tempo integral, e a equipe está em tempo integral também, assim como a moderada, ou assim como a matricial forte. Perfeito? Vamos seguir adiante. Os tipos de PMO. Existem 3 tipos de PMO. Que PMO é o escritório de projetos, também conhecido. Pode vir assim na prova também, como escritórios de projetos. Temos o PMO de suporte, o PMO de controle e o PMO diretivo. Sendo que o PMO de suporte ele desempenha um papel consultivo nos projetos, fornecendo modelos de melhores práticas, treinamento, acesso à informação e lições aprendidas com os outros projetos. Atua como um repositório de projetos. Nível de controle dele é baixo, ou seja, ele não controla de fato os projetos, ele só dá suporte com padrões para os projetos. O nível de controle, ele aí já fornece um suporte, exige a conformidade através de vários meios. O nível de controle dele já é médio, é um nível em que já passa a ter um controle e exigibilidade aí de conformidade com o padrão estabelecido. E o nível diretivo já é o nível em que o PMO ele assume o controle dos projetos através do seu gerenciamento direto. É um nível de controle alto, é um nível em que os projetos já passam a ser gerenciados pelo próprio escritório de projetos. Então, seguindo, grupos de processo. O PMBOK ele tem 5 grupos de processo, que é o grupo de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. Aí, o que acontece? Teremos também
um ciclo de vida, que é praticamente igual ao grupo de processo, mas não devemos confundir nenhum com o outro. O ciclo de vida ele só vai mudar que ele não vai ter o monitoramento e controle, vai ser iniciação, planejamento, execução e encerramento. Mas para não confundir, vamos para os grupos de processo, que são esses aí que estão disponíveis. Essa letrinha que está do lado esquerdo, pessoal, eu vou utilizar ela para poder identificar esses grupos nos processos seguintes. Em relação às áreas do conhecimento do PMBOK, temos o seguinte: a área de integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisições e stakeholders. Que os stakeholders são as partes interessadas, o gerenciamento das partes interessadas lá embaixo. Seguindo, em relação à área de processo de integração, ou seja, o gerenciamento da integração, temos os seguintes processos nessa área: desenvolver o termo de abertura, desenvolver o plano de gerenciamento, dirigir e orientar o trabalho, monitorar e controlar o trabalho, realizar o controle integrado de mudanças e encerrar o projeto. Aí eu coloquei um asterisco e uma letra, aquela letrinha que eu falei para vocês, a letra I ali do grupo de iniciação, o termo de abertura, ele, e mais para frente vocês vão ver no gerenciamento dos stakeholders, você vai ter um processo também aqui, ó, na identificação dos stakeholders, ó, que ele está no grupo de iniciação. Somente a identificação dos stakeholders e o desenvolvimento do termo de abertura estão no grupo de iniciação. Em relação ao último aqui, que está com asterisco também, que é o grupo de encerramento do projeto, a letra E, que é do grupo de encerramento, só vamos ter, esse vai ser o único processo de todas as áreas do conhecimento que está no grupo de encerramento do projeto. Se olharmos aqui, não vai ter nenhum com a letrinha E. Aqui esses aqui estão com a letra E, né, gente? Mas já é o de executar, já não é o de encerramento. Dá uma confusão, né? Mas aqui ele está falando de executar. Então aqui, encerramento. Aliás, desculpa, teremos o encerramento lá o da integração e o encerrar aquisições também, no grupo de aquisições. Peguei um bug aqui, gente. Peguei um bug na hora da digitação. Tá, vamos seguir aqui adiante. Aí eu explico para vocês o que foi que aconteceu ali no erro de digitação. Teremos no restante, vou falar o que está de vermelho: desenvolver, dirigir, monitorar, realizar e encerrar. Em relação às áreas de processo da área de conhecimento de escopo, teremos o planejar gerenciamento, coletar requisitos, definir escopo, criar EAP, validar escopo e controlar o escopo. Ou seja, eu tenho processos ali começando com P e com M. São processos de planejamento e de monitoramento. Não tem nenhum processo de iniciação, não tem nenhum de encerramento e nenhum de execução também na área de escopo. Seguindo, a área de processo de tempo, temos os seguintes processos: planejar, gerenciamento do tempo, definir atividades, sequenciar atividades, estimar recursos das atividades, estimar duração das atividades,
e desenvolver o cronograma, enfim, controlar o cronograma. Então temos processos aí, começando com o P, que é da área de planejamento, e um processo de monitoramento e controle, que é o controlar o cronograma. Seguindo, na área de custos, pessoal, teremos aí 4 processos: planejar o gerenciamento de custos, estimar custos, determinar orçamento, controlar custos. Teremos aí 3 processos de planejamento e um de monitoramento e controle. Seguindo, na área de processo de qualidade, pessoal, aí teremos 3 processos: planejar gerenciamento da qualidade, realizar garantia da qualidade e controlar a qualidade. Ou seja, teremos um planejamento, uma execução e um monitoramento da qualidade. Na área de processo de recursos humanos, teremos planejar gerenciamento de recursos humanos, teremos adquirir a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto e gerenciar a equipe do projeto. Ou seja, um processo de planejamento e 3 processos de execução. Seguindo, deixar aqui. Na área de comunicação agora, teremos o projeto planejar gerenciamento da comunicação, processo gerenciar comunicação e o processo controlar comunicação. Ou seja, um processo de planejamento, um de execução e um de monitoramento e controle. Aqui, pessoal, eram aquisições, teve um erro de digitação, ficou comunicação, mas vamos seguir aí pensando que é o gerenciamento das aquisições. Nessa parte teremos o planejar gerenciamento das aquisições, o conduzir aquisições, o controlar aquisições e encerrar aquisições. Ou seja, temos o processo de planejamento, execução e um de monitoramento. E aqui também, igual eu tinha falado, teremos o processo de encerramento. São apenas 2: encerramento do gerenciamento da integração e o das aquisições. Na área de riscos, pessoal, teremos planejar o gerenciamento de riscos, identificar riscos, realizar análise quantitativa e análise qualitativa de riscos, realizar análise quantitativa de riscos, planejar respostas aos riscos e controlar os riscos. Ou seja, teremos 5 processos na área de planejamento e um de monitoramento e controle. É importante destacar também que aí, nessa sequência de planejamento, assim que identificamos os riscos, temos a análise qualitativa e quantitativa de riscos, que a principal todas as duas vão analisar a questão do impacto do risco, só que de maneira diferente. A análise qualitativa ela analisa em relação a uma forma mais nominal, é alto ou baixo o nível do risco, alguma coisa do tipo. E já a análise qualitativa ou quantitativa já vai analisar mais aí qual é o impacto financeiro, qual é o impacto de uma maneira quantitativa em relação à quantidade. E seguindo adiante, aqui também ficou com o nome de comunicações, mas era de aquisições, acho que só copiei a parte de lá. Como eu tinha falado do gerenciamento dos stakeholders, aqui temos identificar stakeholders, que é o processo de iniciação, planejar gerenciamento dos stakeholders, gerenciar stakeholders e controlar stakeholders. Temos o processo de iniciação, de planejamento, de execução e de monitoramento e controle. Pessoal, então é só isso aí por enquanto. Então, obrigado aí e curtam o canal, que podemos passar no concurso com facilidade.